Desafio 3 da situação de aprendizagem 1. Depois que realizou o desafio 1 e 2, que é sequência, agora você vem para o desafio 3. Clica na folha de resposta, depois de ter lido o conteúdo do curso, é claro. Aí você vai entrar no material disponibilizado e vai se deparar com essa seguinte situação, né? Duas placas, uma escrito circuito normal e outra circuito com defeito. O que quer dizer isso? É porque a problemática diz que o circuito estava normal, tanto que você realizou as medições de tensão no desafio 1 e as de corrente no desafio 2. Só que agora ele entrou em defeito. E aí, depois do defeito, os valores apresentados em cada trecho mudou. Antes era 5 volts, agora está 3,94. No trecho BC era de 4 volts, agora está 5,1. Antes, sem o defeito, era 1 no trecho CD e agora está mostrando 0,94. Então a placa bagunçou todo. Isso por quê? Porque dois resistores foram detectados que queimaram, né? Ele diz aqui que o R3 e o R4 não estão passando corrente, pois eles estão com defeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, como eu estou com a placa e não tem como medir esses dois resistores, porque eles estão com defeito, eu tenho que, através dos outros demais, que eu conheço os valores, já que eles não estão com defeito, eu consigo medi-los ou ver o valor deles. E com as informações de tensão e corrente que eu medi no circuito da etapa 1 e etapa 2, para mim calcular o valor de R3 e R4. Então, pessoal, vamos aqui para o quadro, vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Aqui eu tentei desenhar a mesma placa do controlador, com os 6 resistores que tem nela, como você pode perceber. O que a atividade apresenta é que ela entrou em defeito e as tensões no trecho AB, no trecho BC e no trecho CD estão diferentes do normal, como foi medido no desafio 1 e no desafio 2. Isso por quê? Porque esse resistor e esse resistor entrou em defeito. Eles, por algum motivo, entraram em defeito e danificou toda a placa. Então, o objetivo dessa atividade é eu calcular matematicamente o valor dele para a placa voltar aos valores que eram antes. E que valores que eram antes? Eu já tenho esses valores. Na nossa atividade, eu forneci ele na placa sem o defeito. Mas na situação real, eu tenho porque eu já conheço a placa, eu já medi tensão nela e corrente. Então, já sei os valores esperados. E aí, para a nossa atividade, então, nosso objetivo então, é calcular. E aqui eu tenho as duas formas de associar resistores em paralelo. Essa formulazinha aqui, ela é uma situação particular. Por que particular? Porque ela só dá certo quando eu tenho dois resistores em paralelo. No caso do trecho BC, por exemplo. No caso do trecho CD, eu já tenho 3 resistores em paralelo. E 3 não dá para usar o caso particular, então eu tenho que usar a regra geral. Mas existe um jeito de usar o caso particular sempre, desde que eu tenha 2 resistores. Então, mesmo que eu tenha 3, eu posso simplesmente fazer 2 a 2. Eu faço esses dois, por exemplo, e aí com a junção deles eu vou ter um novo resistor. Aí esse novo com o R4 fica só 2, aí eu posso usar a primeira fórmula. E acreditem, a primeira fórmula, os cálculos saem mais rápido. E como não estou mexendo com a fração nesse formato aqui, eu evito de arredondar valores e não chegar no valor ideal. Pelo arredondamento eu acabo deixando algumas aproximações. Então, o que eu tenho que fazer no desafio 3? Eu vou calcular por cada trecho. Então, quando eu estiver olhando no trecho BC, que é onde eu tenho o resistor R3 que está com defeito, eu tenho 2 resistores em paralelo e eu vejo que 2 em paralelo eu uso essa fórmula aqui, ó. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. E esses dois em paralelo, ele tem que me dar uma resistência equivalente, que pode ser calculada pegando a tensão do trecho BC dividido pela corrente. Que tensão é essa do trecho BC? Medida no desafio 1. Que corrente é essa do trecho? É a medida no desafio 2. Porque a corrente que entra pelo ponto A é a mesma que vai passar no equivalente aqui. O equivalente dos dois vai ter uma corrente que é a geral. Então ela eu já conheço, isso eu já conheço. Então essa equação me permite encontrar o valor de R3. Só para exemplificar mais um pouquinho, eu vou pôr os valores que eu conheço. O R2, quando eu olho na placa sem um defeito, eu tenho que ele vale 6,5. Isso eu vou multiplicar por R3. O R2 vale 6,5 mais o R3. A tensão no trecho BC, eu também posso olhar na placa sem um defeito,
Vejo que ela é de 4 volts. E a corrente de 1 ampere. Então eu tenho essa equação matemática que eu posso resolver fazendo a multiplicação cruzada. E aí, multiplica-se cruzado, ou seja, tudo que está aqui em cima você multiplica por 1, tudo que está aqui embaixo você multiplica por 4. Você vai ter uma equação em linha, onde essa primeira parcela, 6,5 R3, vem para a esquerda, e 6,5 mais R3 vai para a direita, multiplicando pelo 4. Agora basta fazer a propriedade distributiva aqui, que é multiplicar o 4 aqui por dentro do parênteses, que você desmancha esse parênteses. E aí você isola a variável e vai encontrar o valor de R3. E o valor de R3 esperado vai ser o 10,4 ohms, que é o mesmo valor que você já tinha na placa sem o defeito. E era o esperado mesmo, porque eu quero só fazer a placa voltar à normalidade. Então, faça os cálculos que você vai chegar nesse valor, tá bom? Retornando aqui agora para o trecho CD, eu observo que no trecho CD aqui, eu tenho 3 resistores em paralelo, e esse resistor deu problema. Perdão, esse aqui, o R4. Ele que eu tenho que encontrar o valor. Só que aqui agora são 3. E 3 não dá para usar o caso particular, então eu deveria usar o caso geral. Mas eu vou te mostrar um jeito de usar o caso particular, que é mais assertivo para este tipo de problema, pelos valores decimais. Então, vamos lá. Então a estratégia é o quê? É eu fazer primeiro o paralelo desses dois, e esse resultado vai me dar uma coisa parecida com essa aqui, ó. O R4, que é o problema, com um R equivalente qualquer, um R equivalente 1, que vai ser esses dois. Aí eu vou voltar a ter dois valores, eu posso usar o produto pela soma, novamente. Então vamos lá, então nosso primeiro passo é calcular o paralelo de, vou chamar de REC1, o paralelo de R5 com R6. Como são só dois resistores, eu posso usar produto pela soma. Então R5 mais R6. Olhando na placa sem defeito, eu consigo os valores de R5 e R6. Numa situação real, esses valores seriam valores medidos, né, pelos próprios resistores que não estão queimados, ou valores observados pelo código de cores. Enfim, tem como eu saber esses valores. Então a minha conta é fazer o produto pela soma. No caso, R5 vezes R6, o R5 vale 1,8 e o R6 vale 3,6, e aqui embaixo a soma de 1,8 mais 3,6. Fazendo esse cálculo, multiplicando em cima e somando embaixo e depois dividindo um pelo outro, eu vou chegar no valor de 1,2 ohm. Esse então passa a ser o valor desse paralelo. Aí agora eu tenho essa situação com esse queimado e esse valor de 1,2 que eu posso agora jogar nessa equação para resolver o problema de encontrar o valor de R4. Aí, como a gente fez no trecho BC, a gente vem aqui, produto de R4 por o REC1 dividido pela soma de R4 com o REC1 vai ser igual a queda de tensão no trecho CD, que eu vou chamar de UCD. Esse valor eu já medi no desafio 1, mas eu tenho esse valor no meu problema aqui na folha de resposta, eu tenho ele já na placa sem defeito. Dividido pela corrente, que também tem ele aqui no problema, mas a gente mediu no desafio 2. Então essa equação me permite calcular o valor de R4, da mesma forma que a gente procedeu com o trecho CD. Só substituindo os valores aqui, aí vocês terminam os cálculos. O R4 é o desejado, o REC1 é 1,2, o R4 novamente é o que eu estou procurando, mais 1,2. Isso é igual a UCD, que vale 1 volt pela corrente de 1 ampere. Então aqui agora é só a gente partir para a multiplicação cruzada, como foi feito já, como foi explicado no caso do trecho BC. Ok, pessoal? Aí eu aguardo o envio de vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição.